Gravando! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um talk show. E hoje, deixa eu diminuir aqui o volume. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto: como a maquiagem interfere na produção de vídeo e no posicionamento. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a minha maquiadora de anos, né? A gente se conhece há muito tempo, né, Lu? Muitos anos já. Verdade. É melhor nem revelar. Também a Lu é a nossa mentora da nossa escola de inteligência audiovisual. Ela tem a gente preparou um módulo onde fala a preparação, como se maquiar para gravar vídeo. Então, e hoje é um pouquinho sobre o assunto que nós vamos falar hoje, né? Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Esse assunto que é muito gostoso, né, de conversar, então é importante também, né? É verdade. Inclusive, nós estávamos falando no bastidor, né, Lu? Como as pessoas, cada vez mais está uma procura maior por fazer maquiagem para a produção de vídeo, né? Sim, é muito comum. Tá cada vez mais procurado esse serviço, né, de maquiagem para gravação de conteúdo. Porque gravar, né, se tornou rotina, então tem muita gente e muitos profissionais que acabam fazendo isso com frequência e entenderam já que estar bem posicionado, né, com a imagem bem colocada faz toda a diferença no resultado, né, da produção. Faz. E, inclusive, tem toda essa questão da autoestima também. Dá esse poder maior, né, para a pessoa. Eu digo, quando a gente se produz, parece que vem aqui, vem uma força, vem uma energia, vem um brilho. Tem tudo a ver com a confiança, né? Acho que quando a gente tá seguro, tudo acontece mais fácil. E a maquiagem, ela às vezes pode até parecer uma futilidade, mas não é. Ela faz uma composição juntamente com o vestir, né? Juntamente com o posicionamento de postura, né? De fala. Então, é todo um conjunto, né? A maquiagem se torna bem importante nesse ponto também. Quando a gente fala de maquiagem pro vídeo, qual é a primeira coisa que as pessoas precisam entender na tua concepção? Na minha concepção, o ponto-chave, assim, é entender que a maquiagem para vídeo, ela não deve ser nada muito fora daquilo que a gente espera de uma beleza natural. Então, a maquiagem para vídeo, ela vai trabalhar muito correção, né? Então, trabalhar irregularidades da pele, tonalidades indesejadas, como olheiras, como melasma, marcas de acne, né? Então, é tudo aquilo que no vídeo pode aparecer um pouco mais e a maquiagem entra, né, nesse cenário para estar diminuindo isso, né? E, consequentemente, vai ter um resultado de um rosto mais leve, né, mais harmônico, mais sutil, traços mais sutis. Até uma coisa que porque aqui também a gente cuida bastante isso, porque tem aquela pele oleosa, e daí quando tu tá na gravação, nossa, fica brilhoso. Parece que triplica, né? Verdade, a maquiagem realça no vídeo, né? Exato. Uma das funções da maquiagem também seria a correção, né, da oleosidade, do brilho natural da pele. Então, justamente porque na câmera é tudo muito em alta resolução, né? Então, aquilo que pessoalmente talvez não tem tanta importância no vídeo vai aparecer mais. E a gente consegue trabalhar essa questão. Tem muitos produtos no mercado hoje, né? Mas nós temos a parte dos produtos em HD, né? Que são em alta resolução, que ajudam muito nessa correção. Então, são pós ultra finos que a gente vai utilizar para fazer esse controle de brilho, né? De luz na pele. E que na câmera vai dar como se fosse um efeito de blur, né? Um efeito de Photoshop. Que com certeza vai dar um visual bem mais interessante, né? A gente fala a pele saudável. Pele saudável, pele de pêssego. O desejo de toda mulher, né? Ter aquela pele de pêssego, mas isso dá para ser feito através da maquiagem. Dá. São inúmeros artifícios, né? Perfeito. E até tem uma coisa, como tu falou, assim, ela é muito mais uma maquiagem mais leve, mais natural, porque assim, a gente vê totalmente diferente da uma maquiagem para festa. Exato. É porque o objetivo, na verdade, da câmera, né, da maquiagem para câmera,
é a gente fazer essas correções e evidenciar aquilo que o rosto tem de mais belo, né? Tanto que a gente faz tanto para homem quanto para mulher, né? Quando se trata de maquiagem para vídeo. Então, realmente é correção, né? E a gente conseguir, de repente, fazer um jogo de luz e sombra para trazer um afinamento em algumas regiões. Quero melhorar o meu nariz, quero evidenciar um pouquinho a minha mandíbula. Então, a gente consegue estar trabalhando isso na maquiagem para vídeo. Claro que de uma forma muito sutil, porque no fim das contas a gente quer que a pessoa pareça com ela, né? Que não ocorra uma transformação muito grande. Mas, assim, um efeito leve, assim, de uma pele saudável, né? De um visual mais agradável de se ver. Tu comentou, isso é bem legal, essas técnicas, tanto no meu caso, né, eu sempre tenho olho muito pequenininho, quando eu sorri, fecha mais ainda. Então também tem várias técnicas, pode falar um pouquinho sobre essas técnicas, de como abrir mais o olhar? Claro, isso é um pedido que acontece com muita frequência na cadeira, né, do maquiador. Então a gente vai ter que estar sempre trabalhando, né, uma técnica para que não feche ainda mais esse olhar, né? Então, quando eu falo de luz e sombra, entra muito nessa questão. Porque tudo que eu for escurecer, muitas vezes vai acabar fechando mais o olhar, né? Então, eu vou trabalhar menos com preto, eu vou tentar não fazer... trabalhar o preto na linha d'água, né? Então, eu vou trabalhar o oposto, vou colocar uma cor de pele, um tom mais claro. Trabalhar a parte dos cílios também, né? Quando a gente consegue uma projeção, acaba que abre um pouco mais o olhar também. E aí são várias estratégias, né? Tu comentou essa questão dos cílios, realmente, às vezes quando tu vê aquele cílio, às vezes é o cílio postiço, né, que as pessoas colocam, mas ele fica muito carregado, aquilo lá fica até estranho pro vídeo, depois pra gravação. E eu falo isso, e esse é um tema muito importante, porque às vezes as pessoas, elas se gravam, depois elas dizem, eu não me gostei. E às vezes é por esses detalhes mesmo, né? É um detalhe, o meu ângulo eu não gostei muito, na minha pele fechou muito o meu olho, então, a minha pele parecia que fiquei mais gordinha na bochecha, né? Então, por isso que é importante você olhar pra maquiagem quando você pensar no vídeo, né? Eu acho que quando a gente pensa em maquiagem pra gravação de conteúdo, a gente tem que entender que não é uma produção para festa, digamos. Então, eu acho que quanto mais natural a gente fica na tela, né, mais conecta com as pessoas, porque traz aquela coisa de vida real, né? Então, eu vou fazer uma maquiagem e eu vou tentar evitar de colocar uns cílios postiço, né? Posso colocar? Posso, mas de uma maneira muito sutil, de repente só um cantinho, alguns tufinhos bem leves, assim, mas nada que reforce muito a artificialidade, sabe? Porque acho que quanto mais natural, mais aproxima, né? Vamos falar que a gente tava falando da questão dos erros, né? O que tu mais vê os erros de maquiagem para gravação de vídeo e no geral também, né? Vamos pensar assim, quando tu olha, digamos assim, tu abre ali o Instagram e vê uns absurdos. O que mais te chama a atenção? Tu diz, cara, isso aqui tá totalmente fora, né? Sim. Eu acredito que o exagero seja o principal ponto, assim, quando a gente fala de maquiagem para vídeo, né? E para vida também, eu acho que tem aquela máxima, né, do menos é mais, então ele entra muito bem nisso. Mas eu acho que trabalhar com cores muito vibrantes também acaba que pode prejudicar o visual. E em contrapartida, a gente também pode pensar que a maquiagem, já trabalhei com alguns casos, a maquiagem ela é utilizada como um elemento. Então, essa pessoa, ela cria uma identidade visual e ela vai usar essa mesma identidade visual em todos os conteúdos que ela for utilizar. Isso vai gerar uma conexão, né? Então, é um elemento dela. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela faz conteúdo, né? E ela gostaria de um visual que sempre tivesse um delineado gatinho, porque era para ser o elemento dela. Quando as pessoas vissem, já sabiam que era ela, né? E dá para usar também, dá para ser um pouco mais ousado, né? Mas no geral, assim, se não for nesses casos específicos, eu acredito que o principal erro seria realmente o exagero.
Eu acho bonito. Eu sou suspeita, né, do vermelho. Daria pra ser, no meu caso, tipo um batom vermelho. Claro. Que, como tu falou, é legal quando a gente olha pra toda a nossa identidade, a construção da marca, da narrativa, do teu Exato. posicionamento e o que tu pode trazer de elemento. Não significa que ter uma maquiagem leve, natural pro vídeo, que você não possa colocar a sua identidade, né? Eu acho que deve ter a sua identidade, porque afinal de contas é você, né? Então você tem que comunicar aquilo que você deseja. Mas sempre prestando atenção, né? Se realmente fica um equilíbrio, né? Se é realmente a imagem que você quer passar. Então é muito questão de alinhar os objetivos mesmo, né? E um ponto também bem importante quando a gente fala, né, da maquiagem, é também entender aonde vai ser essa gravação. Por quê? Tem total diferença quando é um ambiente externo, né, com luz natural, ou quando é em estúdio, um ambiente totalmente controlado, com uma iluminação diferente, né? Então também é importante entender, tá linkado com isso, né? Sim, como é que vai ser o cenário, onde eu vou estar inserido pensando na maquiagem, nesse ponto, principalmente devido à iluminação, né? Porque na câmera a gente vai conseguir, no vídeo a gente vai conseguir ver em alta resolução algumas coisas que talvez na luz natural a gente não veja, né? Então o excesso talvez para estúdio não seja tão interessante, né? Então evitar muito brilho, evitar iluminadores, porque vai dar uma aparência de pele mais oleosa. Tentar trabalhar com bastante detalhamento, assim, né? Então, um acabamento um pouco mais refinado, porque acredito que o resultado vai ser diferente, né? Eu gosto muito do contorno. Eu adoro o contorno, assim, bem... Parece que dá aquele, né? Deixa o rosto, assim, bem definido. Sou suspeita. O contorno nada mais é do que a gente devolver o formato pro rosto, né? Então, quando a gente inicia a maquiagem, que a gente faz toda aquela preparação, é como se ficasse uma tela em branco. E a gente utilizar a técnica de contorno, que contorno não é só o corretivo escuro, ele é o corretivo escuro e o claro também, né? Que faz essa composição de luz e sombra. Então, nada mais é do que devolver os contornos que o rosto já tem, né? Então, a gente vai estar evidenciando aquilo que o rosto tem de mais bonito através dos contornos. A gente vê, ainda mais, vamos falar assim, a galerinha, as mulheres 30 a mais. Porque já começa a ter aquela questão do olhar, a olheira, um olhar mais cansado. Como é que, tipo, alguma técnica, inclusive que isso também vai estar na escola, né, no módulo, mas vamos dar um spoilerzinho aqui de algumas dicas para justamente diminuir a questão da olheira, assim. A parte da olheira acho que o ponto crucial aí numa maquiagem para vídeo, porque ninguém quer aparecer com uma aparência de cansado, né, com uma aparência de cansaço no vídeo. Então, é um dos pontos que a gente precisa prestar muita atenção e fazer essa correção, né? Então, no módulo, né, do curso a gente aborda isso. E aí, a gente vai precisar estar trabalhando com uma neutralização, né? Então, olheiras geralmente tem um tom mais arroxado, mais amarronzado. Então, eu vou precisar estar utilizando tons quentes para fazer essa neutralização. Então, aí no mercado de maquiagem, a gente vai encontrar corretivos de um tom de laranja para um salmão, que a gente vai conseguir estar neutralizando essas olheiras, né? E junto a isso, daí a gente consegue estar colocando também corretivo um pouquinho mais claro, acima desse de correção, para estar trabalhando um pouco da iluminação, né? Que ajuda também a disfarçar. Diminuindo. As mulheres sofrem. E os homens também, né? Porque, como tu falou, tem toda a questão da maquiagem para gravar vídeo. Para os homens também, né? Porque eu digo, cada vez mais, além de... Até a gente estava comentando no bastidor, além de se não é apenas a vaidade, não, é que as pessoas gostam de ver pessoas bonitas, né? Bem produzidas, assim. Então, principalmente no vídeo, né? Então, isso também é um ponto bem importante. Existem muitos estudos, né, que falam que o criativo, às vezes, a parte criativa, ela é mais importante na entrega do conteúdo do que a própria estratégia, né, de tráfego, enfim. Porque a pessoa, ela vai parar para ver aquilo que agrada aos olhos, né? Então, entre uma pessoa bem posicionada, com uma imagem bacana e outra que não tá tão preparada, de repente tá com um aspecto de cansaço ali, já não vai ser tão interessante, né? É verdade. Porque querendo ou não, ainda mais hoje em dia, né, Lu, que tá muito isso.
os donos, os influenciadores da sua própria marca estão se posicionando. Então tá muito atrelado a imagem da pessoa com a imagem da marca. E querendo ou não, é aquilo, quando você vê a pessoa, o posicionamento da pessoa, como ela está vestida, como ela está, reflete no produto dela, que ela está vendendo e que ela representa, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante olhar para isso, né? É conectar, né? Acho que quando a marca coloca ali um rosto, fica muito mais humanizado, né? A gente que estuda um pouco isso entende que quanto mais humanizado, mais conecta com as pessoas consomem mais, né? Esse tipo de conteúdo. É verdade. Ei, vocês estão gostando aqui do conteúdo? Ó, a mãe disse oi. Vão mandando para mais pessoas, né? Tem a questão até, vamos falar mais de pele madura, que isso também, a questão que craquela. Porque, assim, ó, tem uma coisa também que eu penso, é porque a pele, quando craquela, é a questão da maquiagem ou a pele também que tá meio desnutrida? São vários fatores, na verdade, vários. Regiões que possuem mais linhas, né, uma movimentação um pouco maior. Vai ser a parte dos olhos, né, onde a gente sorri mais, então acaba formando mais linhas. E a parte do bigode chinês também, que é onde a gente se expressa, né. Então, sim, são áreas que precisam estar mais hidratadas, para que quando a gente aplica a maquiagem, essa maquiagem se comporte de uma maneira que não craquele, né. Mas outros fatores são a qualidade da maquiagem, que pode interferir, a aplicação também. Então, não pode ser uma região com excesso de produto, quanto menos produto, melhor. Então, é pouquíssimo. No curso a gente mostra, né, isso na prática. Mas quanto menos produto nessas regiões é melhor. E utilizar produtos adequados, né? Sabe que a gente tá falando também que a gente percebe muito no momento que a gente vai gravar, e esse é um cuidado bem importante. Tipo, tu vê a pessoa maquiada, mas daí quando geralmente tá com degote ou aparecendo a pele assim, tu vê aquele contraste. Isso acontece também. É bem complicado, né, esse fator, porque entra desde a parte de você escolher o tom correto da base, né? Às vezes é um bicho de 7 cabeças para quem tá em casa, para quem não tem tanto entendimento. Então, eu sempre falo, para você comprar uma base, você precisa testar ela. Então, é muito difícil você comprar pela internet, digamos, e acertar de primeira, né? Então, eu falo sempre, testem, vão na loja, testem. E é importante testar onde a gente vai utilizar, né? Não adianta testar no braço ou no pescoço. Vai ter que testar na pele do rosto para que fique adequado. E essa parte do colo, né? Então, o nosso pescoço é a área mais clara do nosso corpo, né? É onde a gente menos pega sol. Então, quase 100% das pessoas vão ter essa pele um pouco mais clara do que a pele do rosto. Então, é bem importante que a maquiagem seja integrada, né? Tanto no pescoço quanto no colo, para que não tenha essa diferença, né? Ficar com aspecto de máscara quando a gente faz a aplicação só aqui no rosto, né? Então, precisa estar alongando pescoço e colo também. Isso é uma dica bem importante, porque eu digo, no vídeo fica muito nítido. Fica. E aí até aquilo lá, parece que a pessoa, ela tá com um filtro, mas não, é só a mesma questão da maquiagem que não tá, né, coerente com todo o resto. É importante fazer essa adequação. Vamos lá, Lu, o que mais que tu vê de erros, assim, que tu vê e diz, meu Deus, meu Deus. Eu sempre tento respeitar muito, assim, porque às vezes o que é belo pra mim, talvez não seja pra todo mundo, né? Existe muito gosto pessoal, mas eu acredito que sempre que algo me chama atenção, assim, por exemplo, quando tem algum contorno mal feito, principalmente no lábio. Então, quando o contorno não está bem feito, eu acho que às vezes é melhor nem usar o batom escuro, é melhor você ir para uma tonalidade mais clara ou um gloss, do que estar com ele irregular. Eu acho que chama muita atenção, principalmente quando você está falando, né? E aí eu acho que esse é um erro bem a se observar. Então, cuidado. Cuidado se com os detalhes. Porque é o que mais aparece, né? Você falando, teu lábio ali né? Mostrando. Então fica bem nítido, né? Então acho que esse é um ponto, e eu acho que o tom da base também é um ponto, porque o tom da base errado pode destruir uma maquiagem, né? Tanto quando tá muito clara, vai ficar parecendo um fantasma, né? Já tem toda uma iluminação aqui, então não fica legal.
quanto para escuro, né? Que aí acaba tendo essa diferença ali, às vezes até do restante do corpo que aparece e fala, opa, não tá combinando, né? A gente diz assim, até algumas coisas a gente consegue fazer algumas correções na parte da edição. Sim. Só que eu digo assim, a gente não faz milagre, né? Então, por isso que quanto mais preparado vir para uma gravação, mais assertivo, melhor fica, né? Porque alguma coisa, como eu digo, a gente consegue fazer, mas outras não. Então tem que ter esse cuidado. Facilita a vida de todo mundo e ainda você se sente seguro, né? Essa parte da segurança, da confiança, vamos falar um pouquinho mais, porque isso eu sinto também quando as pessoas elas vêm gravar aqui. Fica muito nítido, às vezes até a questão de usar um salto, uma roupa diferente, e com a maquiagem, cabelo, sabe? É o complemento. Tu vê a pessoa mais segura. Mais segura. Porque assim, ó, às vezes a gente faz a reunião, geralmente a gente faz uma reunião de diagnóstico, para entender o objetivo que você tem, por que você quer produzir vídeo. Então a gente faz uma reunião e depois tem o momento da gravação, onde a pessoa vem. Nossa, ela vem assim, ó, toda, né? Então como isso reflete quando a pessoa ela se arruma para gravar, né? Eu digo, pegar o teu conhecimento e jogar pro mundo. Exato. Mas nos momentos básicos da vida a gente já tem isso, né? Você vai para uma entrevista de emprego, você vai se colocar numa versão que você se sinta confiante, né, para você encarar, então, esse desafio. Eu acho que em muitos momentos da vida a gente não percebe, mas essa preocupação com a imagem, ela é muito presente e muito linkada, né, com a confiança. Então, eu acho que é indispensável. Essa preparação para vídeo, eu acho que ela tem que ser pensada, né? Ela precisa ser... Ela tem que ter uma estratégia. Então, quando a gente entende isso e coloca em prática, não só pro vídeo, pra vida, né? Então, eu tenho o costume de me maquiar diariamente. E às vezes eu me pego numa correria, assim, numa pressa que eu não consigo fazer aquilo que eu faço sempre. E eu me vejo um pouco despreparada, assim, eu preciso encontrar com o cliente, eu não tô adequada, eu já não me sinto legal. Parece que eu preciso estar bem, como se fosse uma consideração com a pessoa, entende? Parece que falta algo, né? Falta algo. Eu também, assim, toda essa preocupação com a imagem e o posicionamento, quando eu não tô maquiada, parece que falta algo. Então, sim. É legal quando isso já entra numa rotina, Entra numa rotina. E faz parte da tua identidade, né? E transmite segurança. Não tem como não afirmar isso, né? Uma pessoa... Tu sabe que eu faço um ritual bem legal, assim, de manhã. Tipo, tomo banho, né, e tal, tomo café, e depois que eu começo a me arrumar. E nesse momento que eu tô me arrumando, fazendo a maquiagem, sabe aquele momento que te dá aquele empoderamento, que você, tipo teu mantra, faz palavras de afirmação, você já começa a visualizar e você vai se maquiando e aquilo vai te dando uma energia, um poder, sabe? Me sinto pronta pro dia. Pronta pro mundo, né? Pode vir o leão que for, agora eu tô imbatível. É verdade, mas é legal porque a maquiagem, ela faz parte desse processo de, né? É uma coisa que eu bato muito nessa tecla, assim, eu não tô tão presente quanto eu gostaria nas minhas redes sociais, mas sempre que eu posso, eu vou lá e mostro a minha rotina, né, de maquiagem diária, que é muito básica, mas que já faz uma diferença gigantesca pra mim, e eu sempre falo pra elas fazerem isso, né, usem o exemplo, então 5 minutinhos, 10 minutinhos, para tirar do dia ali, no início do dia, porque eu tenho certeza que vai mudar todo o desenrolar ali, justamente por causa da confiança, né? É como se fosse aquele momento, é o teu momento. Esse momento que você tá ali se maquiando, é como se fosse você olhar para você, é o teu momento. Sim. E ele precisa acontecer. Né? E é legal, assim, quando você consegue incluir isso na tua rotina, faz toda a diferença, né? Exato. E a gente transcende, né, aquilo. Aquilo que a gente tem por dentro é o que a gente transcende, né, a nossa imagem. Então, quando a gente tá bem, é sinal que a gente tá bem por dentro também, né? Até vamos fazer um desafio, né? Você que tá pensando em começar a gravar vídeo, que quer manter uma consistência, mas às vezes ainda sente aquele, falta algo. Vamos começar com uma maquiagem, né? Eu acho bem... Eu acho que, tipo, começa a ser maquiagem, sabe? Porque o conteúdo, eu sempre digo assim, o conteúdo você sabe. O conteúdo você domina. Mas agora, você tem um conteúdo, faz uma maquiagem, coloca um look, né, que te dê esse poder, que tu tem aquelas roupas que te dá esse poder. Aí sim, você vai pra gravação de vídeo.
Tenho certeza que vai mudar até a energia, né? A energia. Então é sobre isso, sabe? Você tem esse empoderamento para você gravar o seu vídeo. Porque o conteúdo você sabe, né? As pessoas, elas têm muito conteúdo. Nós somos autoridade naquilo que a gente faz, né? É verdade. Mas às vezes falta um incentivo, né? Então, acho que trabalhar primeiro a nossa imagem já é um pontapé inicial ali pra gente colocar a cara e falar, não, eu vou fazer. Me sinto preparada pra isso, né? É verdade. Show. Lu, o que mais que nós podia que tu vê que as pessoas, tipo, que estão ali, mas, né, fazendo maquiagem contigo, elas falam, elas comentam. Vamos falar um pouquinho, dar um spoiler, né, do dia a dia. Eu acho que é bem interessante falar que até hoje, eu já tenho 15 anos de carreira, né, de maquiadora. Eu nunca vi uma pessoa sair infeliz depois de uma maquiagem. Então, é sempre pra melhor, sabe? É sempre, nossa, tô me sentindo linda, como me fez bem. Então, não tem como dar errado. E eu acredito que, utilizando essa ferramenta pro lado profissional, só tem a agregar, né? A melhorar. Potencializa, né? E profissionaliza, né? Isso, importante. Importante. Ainda mais se a gente for pensar que hoje em dia as pessoas estão tão, vamos dizer assim, meio doentes, assim, né? Estão tão com ansiedade, às vezes com depressão, às vezes, sabe, procrastinam, né? A gente vê muito isso. Sim. Então, e às vezes é aquilo... pequenas ações que você faz, muda um pouquinho a tua rotina, já muda tudo. São as micrometas, né? Isso aí. Então a gente vai um passinho de cada vez e construindo aí um dia após dia, né? De crescimento, porque não é fácil gravar, né, Ana? A gente sabe que é um desafio, assim, mas a gente precisa começar de alguma forma, né? Então, começando com as estratégias certas, orientadas, né? Que é posicionamento de imagem, a postura, né, a forma com que você gesticula, que você fala, que você se impõe, a maquiagem, né, o cabelo, isso tudo já nos dá um embasamento, né, e com certeza muda ali para quem tá assistindo. E a gente fala, e as pessoas às vezes chegam, nossa, que legal que tá aí, aquilo também vai te incentivando a fazer cada vez mais. Exato. Porque elas te vê diferente, elas te vê, né, bonita, vamos dizer assim, bem arrumada, bem apresentado, chama atenção e as pessoas comentam, né? Então, sim. E cada vez mais vai te incentivando a produzir mais. E isso vale para os homens também, né? Porque por mais que seja muito... O processo para maquiagem masculina é muito menor, né? Então, é basicamente um cuidado ali com a pele mesmo. Correção, né? De imperfeições, irregularidades de tonalidade. Então, é algo muito mais... um processo muito menor, né? Mas a diferença que dá no vídeo, de você utilizar uma base, de você pentear a sobrancelha, né? Não deixar ela bagunçada, de você tirar o brilho daquela pele. Tu falou da sobrancelha, né? Isso é bem importante também para a questão, até mesmo para deixar ela alinhada. Porque o homem não é... porque é homem, ele também pode fazer a sobrancelha, deixar, né? Claro. Os homens estão mais vaidosos que a gente, né? Vamos combinar. É verdade. Então, acho que incluir esse passo ali... Óbvio que a gente não tá falando de eles incluírem isso no dia a dia. Mas para uma gravação de conteúdo, eu acho que é essencial. Muito. Essencial. A gente vê, assim, tanto quando as pessoas vêm fazer uma gravação de um programa de podcast, ou gravar os cursos online, que... Gente, o curso online é o teu produto. Então, tu tem que ter toda essa preocupação com a estética, com o visual, né? É bem importante. Sim. Eu digo, é um complemento, porque a gente tem toda uma preocupação com o cenário, com a iluminação, com tudo aquilo, e a pessoa, como ela está, é o complemento de um trabalho bem feito, sabe? De uma entrega, assim, porque, afinal de contas, no vídeo é aquilo, ele gera emoções, ele gera sentimentos. O que tu tá gerando com o vídeo? E e todo esse complemento que a gente falou até agora, influencia totalmente no posicionamento. E às vezes assim, as pessoas elas olham tanto, posicionamento, questão de estratégia, isso, buscam coisas mirabolantes e às vezes é uma coisa, vamos dizer assim, básica, né? Que às vezes acabam negligenciando. Exatamente. Então isso é bem importante. E é como a gente fala, a maquiagem ela comunica. Comunica. A nossa presença comunica, né? Então, antes da gente abrir a boca, a gente já tá transmitindo alguma coisa, né? E aí, o que a gente quer transmitir? Né? Então, a partir disso, é como a gente falou antes, a gente pode utilizar a maquiagem como um elemento
até de identidade, né? E acho que estar bem apresentável nesse ponto muda o jogo. Vira o jogo do teu negócio, né? Dos teus resultados. É bem Mas eu tenho cases, assim, eu tenho muita procura de clientes que fazem produções, né? Que fazem conteúdo pro digital. E é semanal, assim. Então, sempre que tem, eu tô lá produzindo. E elas me dão um feedback. Nossa, é outro conteúdo depois que eu passei a fazer uma maquiagem. E às vezes passa batido, né? Você não dá tanta importância porque a gente tem um pouco esse pensamento de que maquiagem talvez seja um pouco de futilidade, né? Mas não é. Ela entrega... Eu até brinquei contigo uma vez, eu disse, nossa, o meu sonho é antes de eu ir trabalhar, eu passar aqui na Lu, fazer minha maquiagem e ir pra produção do vídeo, ir pra produção de conteúdo, né? Eu tô aguardando essa contratação, né? De repente, então vai. Maquiadora particular. Tipo assim... Mas é importante, né? Quem gosta, quem se cuida, né? E valoriza isso, acho que sabe, né, do que a gente tá falando e da importância que tem, né? Eu digo assim, faz toda a diferença quando nesse posicionamento. Nós também estamos nesse processo, né, de ser posicionado e produzir conteúdo. Então, nossa, a gente já vê diferença gigante, assim. Eu digo lá no início, quando eu comecei a produzir conteúdo, com agora, assim, muita diferença. E é bom, né? E é evolução. O legal é isso, a gente ser 1% melhor do que ontem. Não se comparar com outras pessoas, é você mesmo olhando para você e vendo esse teu processo de evolução. Exato. E o que a gente pode melhorar dia após dia, né? Então, tá sempre atento, né, ao que a gente pode fazer, né, aquilo que a gente consegue cumprir e, se for possível, é colocar em prática, né? E depois colher os resultados, porque às vezes pode demorar um pouquinho, mas sempre vem, né? É a consistência, né? Consistência. Você tendo consistência, o resultado vem. É verdade. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, né? Do nosso bate-papo. Gostoso demais. Como é que as pessoas te acham, Lu? Então, eu tenho o meu Instagram, Lucaterine Beauty, onde eu tenho ali o meu conteúdo, né, sobre maquiagem, os serviços que eu presto. E eu tô em Chapecó, né? Tô atendendo em Chapecó, no centro. E é só me contatar que eu tô pronta e preparada para ajudar tanto na maquiagem para conteúdo, né? Quanto para outros eventos, né? E também, se você quer ter o módulo inteirinho que ela preparou para a escola, vocês podem estar acessando também a nossa escola de inteligência audiovisual. Depois a gente vai deixar o link aqui embaixo, né, Lu? Porque lá também tu preparou um conteúdo... Ficou demais. Fantástico. Na verdade, é uma aula de automaquiagem completa, né? Com tudo, com indicação de material, técnica embasada, assim, do início ao fim, tanto para pele, né, quanto para finalização. Então, ficou bem completinho. E tem a de homem também, né? Tem como um bônus, maquiagem masculina lá também. Masculina. Tem também. Então, realmente é para você que quer começar a produzir conteúdo em vídeo ou você quer elevar o nível, né? Elevar o nível e cuidar do teu posicionamento. É isso aí. Até mais, então. Até a próxima. Tchau, Lu!